Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos. Começar agradecendo a presença de cada um dos senhores e senhoras que representam a Secretaria da Saúde, da Educação e da Assistência Social, cada um dos servidores públicos presentes, dando um destaque especial para o pessoal da Educação, que veio em peso aí por meio da Lucimara. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Cláudia, a Educação mandou praticamente um representante de cada local. A Saúde está tendo um mutirão de ultrassom, então eles mandaram 3 representantes multiplicadores e a Assistência Social mandou um representante de cada CRAS. Agradecer ao presidente Rodrigo Tolói, que nos cedeu o espaço aqui da Câmara para a gente fazer esse pequeno e rápido treinamento. Eu acho que o mais importante do que o treinamento é a mensagem e a conscientização da importância do que é o censo, que a Cláudia, enquanto presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai apresentar para a gente aqui. Agradecer o Ulisses. O Ulisses é o nosso diretor da Casa dos Conselhos e é a pessoa que também está responsável aí pela plataforma digital que vai fazer o encaminhamento das informações do censo. O censo da pessoa com deficiência é uma demanda do município, então a gente está tentando juntar nesse primeiro momento aonde a máquina pública tem alcance para a gente fazer o levantamento de todas as pessoas que a rede atende, seja na educação, na saúde e na assistência social, e depois a gente vai buscar outras parcerias com empresas e com outras instituições privadas para que a gente também consiga buscar essas informações. Não é um censo que conta quantas pessoas tem no município, é um censo que faz um diagnóstico de onde estão essas pessoas e qual é a condição de cada uma delas. A Cláudia, o Ulisses vai passar muito mais detalhes, mas também o censo não tem como intuito nenhuma ligação com benefício, seja ele de caráter municipal, estadual ou federal. O censo, na verdade, é uma busca de informação para que o poder público consiga fazer um debate junto com todos os envolvidos das políticas públicas necessárias e como que a gente aumenta o alcance da entrega dos serviços públicos para essas pessoas. Muito obrigado, Cláudia. Passo a palavra para você. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Peço desculpa aí que eu tive uma correria de última hora e foi necessário me atrasar aí 10 minutinhos. E aí, chegando aqui, tem tantos carros, né? Fiquei feliz que está cheio. Que eu tive que parar tão longe, que cheguei aqui toda esbaforida. Mas agradeço aí a presença de cada um de vocês. Agradeço as nossas conselheiras, Teresita, conselheira Jéssica. Quem mais do conselho aí, gente? Ah, gostei de ver. Esse pessoal agora está... chegando já no conselho, né? A Silvia é uma recente conselheira ali conosco, mas ela vem para somar muito, em razão de todo o conhecimento que tem dentro da área da saúde, por estar atendendo aí muitas pessoas com deficiência. Então, eu agradeço e vou ser breve. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele é um conselho que foi criado em 2007, e uma das competências do Conselho, ele é contribuir com o Poder Executivo na implementação e no desenvolvimento de políticas públicas em prol da pessoa com deficiência. Então, a atual gestão do Conselho, ela está aí já no nosso 2º mandato consecutivo, a maioria dos conselheiros, e na gestão passada, o primeiro ponto que nós fizemos foi levantar o que nós temos de leis municipais, o que nós temos de políticas públicas implementadas dentro do município de Valinhos, para que a gente pudesse atualizar o nosso plano de trabalho e, a partir daí, a gente atingir efetivamente as pessoas com deficiência do município. E a maior dificuldade é nesse sentido de chegar às pessoas com deficiência, onde elas estão. E aí, quando a gente pega o censo de 2010, que é pelo IBGE, ele diz que nós temos em Valinhos 5.770 pessoas. Quem são essas pessoas? E aí ele divide entre deficientes, né, visual, motora, mental e intelectual e auditiva. Eu vou chamar a atenção aqui para a auditiva. A auditiva, lá em 2010, a gente tinha 849 pessoas. A gente tem, na CESA, um programa que atende
crianças com deficiência auditiva ou surdas que estão matriculadas na rede municipal. E para adultos? Para adultos, então, a gente tinha um número lá em 2010, provavelmente esse número só cresceu, e nós não temos um serviço dentro do município. A gente consegue acessar essas pessoas? Não, a gente não consegue acessar essas pessoas. Então, dentro dessa preocupação de mapear efetivamente quais são as pessoas, quais são essas necessidades, é que a gente vai, de fato, conseguir contribuir para as políticas públicas em prol dessas pessoas. E com essa angústia, vou dizer bem dessa forma, porque muitas vezes a gente recebe um e-mail, olha, a gente tem vaga de emprego, vocês têm um banco de currículos? Não, a gente não tem. Olha, a gente precisa de atendimento para pessoas cegas e deficientes visuais dentro do município. Aí o secretário me fala, estamos falando de quanto? Qual é essa demanda? Eu tenho 2 famílias que chegou reclamando no conselho. De fato, são só essas 2 que precisam? E todos os outros que simplesmente aceitam que eles não têm essa inserção, esse serviço, e fica por isso mesmo. Eu vejo que muitas vezes chegam famílias ali no conselho, mas, de fato, eu tenho direito? Mas meu filho vai fazer 18 anos, ele vai perder agora o direito dele de estar dentro da PAI, de estar dentro da CESA. Então, é uma falta de conhecimento muito grande, e a gente fica ali, enquanto conselheiros, totalmente angustiados, porque a gente consegue orientar quem chega até o conselho. E quantos que não sabem da existência do conselho? Então, esse mapeamento, ele vai, de fato, nos ajudar a levar sugestões para o Poder Executivo de implementações de políticas públicas, vai levar a gente a ter contato, a gente ter acesso, e que essas pessoas possam, de fato, exercer sua cidadania. Porque hoje, quando ela não tem um ponto de referência onde pode ir procurar, ela não está conseguindo exercer a sua cidadania, porque ela fica totalmente inerte a tudo que está acontecendo em prol da pessoa com deficiência. Então, a gente precisa ter esse acesso. A gente tem uma lei municipal, que é de 2018, que foi do vereador Israel Scupenaro, que ele fez, então, essa lei para que a gente tenha um mapeamento da pessoa com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida dentro do município. Essa lei, depois, ela sofreu uma pequena alteração, pensando em inserir as pessoas para o mercado de trabalho. Eu estou ali dentro do conselho, representando a cadeira da OAB. Então, a gente tem sociedade civil e a gente tem poder público. Então, ali, enquanto advogada, na minha profissão do dia a dia, mas ali no conselho como uma voluntária representando a OAB, eu advogo no meu dia a dia na área trabalhista. Então, me chama muita atenção essa questão do trabalho. E eu vejo que as pessoas serem inseridas no mercado de trabalho, a gente vai contribuir para que ela tenha uma renda e que ela possa, de certa forma, desenvolver autonomia, respeitando todas as suas particularidades. Mas o fato dela estar inserida no mercado de trabalho, a gente vai dar possibilidades imensas para essa pessoa, não só na questão de poder aquisitivo, mas também na situação de cidadã, dela recuperar a cidadania dela estar inserida em outros ambientes que ela não conseguiria acessar. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, e eu fiquei muito feliz com essa alteração legislativa, porque a gente também vai estar puxando essa questão do mercado de trabalho. E aí eu acho que é importantíssimo quando o secretário Lopes coloca o mapeamento não é para tirar benefício de ninguém, não é para assustar ninguém. E uma das perguntas, o Ulisses vai estar depois passando aqui todas as perguntas, uma delas é, você quer informar sua renda? Você informa se você quiser. Porque o nosso objetivo não é causar constrangimento a ninguém. Nosso objetivo é saber quem é, onde está inserido, qual que é o bairro dessa pessoa, qual é a deficiência, se ela utiliza de alguns equipamentos, exemplos, cadeira de rodas. A PAI direto fala, a gente não tem um fluxo no município para dispensação de cadeiras de rodas, de órtese, de prótese. É uma demanda estadual. Mas, na realidade, acaba se entrando com ação judicial e o município tem que pagar. Então, não seria interessante a gente já saber qual é essa demanda? Não seria interessante a gente já ter uma previsão de como que a gente vai trabalhar com esses fluxos, ainda que seja orientando a procurar o Estado, mas a gente ter um fluxo? Então, tudo isso vai nos
contribuir. A gente vai conseguir saber, então, se aquela pessoa utiliza de uma cadeira de rodas, se no bairro que essa pessoa está é um bairro ainda que é estrada de terra e ela utiliza a cadeira de rodas, e como que ela vai conseguir ter o seu livre, né, direito de ir e vir. Se essa pessoa ela tem a possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho, então vamos fazer uma capacitação, né? Menor aprendiz, pessoa com deficiência, não tem limite de idade. Então, quando não é pessoa com deficiência, até 24 anos. Se é pessoa com deficiência, não tem limite de idade. Então, não seria interessante a gente ter um banco de dados? Quem são essas pessoas? E a gente ir até essas empresas e falar, olha, porque você não contrata como menor aprendiz, você tem cota para cumprir. Então, esse é a ideia, esse é o fluxo que a gente pretende fazer. O nosso objetivo é, literalmente, que as pessoas com deficiência elas estejam inseridas dentro do nosso município de forma efetiva, com políticas públicas em todas as áreas, no esporte, na cultura, nessa questão da economia, em todos os aspectos. Então, eu espero realmente que cada um de vocês sejam aí multiplicadores para que a gente possa atingir essas pessoas e elas participarem do censo. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2009, fez um censo municipal aqui no município. Tiveram 504, Ulisses? 509 formulários devolvidos. Então, logo na sequência, em 2010, veio esse número de 5.000 e pouco. Então, vejam que, para a gente ter o resultado do preenchimento do censo, depende de nós. E é por isso que cada um de vocês estão aqui hoje, para que a gente possa, efetivamente, todos nós, juntos, multiplicarmos, sermos agentes multiplicadores para que essas pessoas respondam e a gente saiba quem é, aonde está e a forma que a gente pode contribuir na vida de cada um. E, para finalizar, eu gosto de reforçar que todos nós aqui fazemos parte desse grande processo de inclusão. É um processo. A gente está começando de alguma parte. Vamos, efetivamente, caminhar para que a gente consiga colher lá na frente algum fruto. Muito obrigada. Você agora? Ó, o Ulisses vai estar apresentando aqui o formulário. O que vocês tiverem de dúvidas, quiserem participar, fiquem à vontade, tá bom? Ulisses, só para acrescentar, o Ulisses vai ser a pessoa que fica lá na Casa dos Conselhos, ele quase não tem atribuições, e ele vai somar mais essa. Aí eu não sei como que o Ulisses vai operacionalizar, se ele vai criar um grupo no WhatsApp com todo mundo para tirar dúvida, ou se vai, depois do formulário, realmente deixar aí o canal, mas o Ulisses vai operacionalizar. Essa é a primeira fase, que compreende educação, saúde e assistência social. Depois a gente tem outras fases que vamos avançar para buscar a quantidade maior de pessoas. Eu vou deixar a mesa aqui, Ulisses. Então, se quiserem ir para lá, logicamente não vou falar para as duas que chegaram depois ir para cá, que quase não tem mais lugar ali, então, tranquilo. Foram espertas, chegaram por último, não teve que agrupar. Aham. Vamos lá. Quem quiser, não lembra, não sabe, 38599191, o WhatsApp da Casa dos Conselhos. Qualquer situação que venhamos a fazer, ou será feito um grupo, ou será uma lista de transmissão, ou, para dúvidas, 38599191. Repito, 38599191, o WhatsApp da Casa dos Conselhos, à disposição lá. Não digo 24 horas, mas no horário de expediente. Agora, se quiserem um que praticamente é 24 horas, podem marcar aí, que é o WhatsApp e o telefone da Diretoria de Cidadania. O famoso 19 98934 0000. Vou repetir. 19 98934 40 seguidos. Também não vou dizer que são 24 horas, às vezes até 2 da manhã que eu estou trabalhando, estou lá também. Não se assustem se receberem qualquer coisa final de semana, à noite, de madrugada, sou eu também. Não é robô. Como eu digo, só faço tudo isso porque eu sou quase uma mulher. Porque se eu fosse homem, eu só fazia uma coisa. Chorava de cócoras em casa. Não, brincadeira. Então, a primeira coisa para vocês, vamos tentar fazer isso aqui nos próximos 10 minutinhos. Você vê que não é difícil. Eu já fiz o teste, outras pessoas fizeram também.
4 minutos de preenchimento. Nós não vamos preencher, porque o formulário já está ativo. Se tiver alguma pessoa já com deficiência na plateia, ou que está acompanhando a pessoa com deficiência, ou ela já tiver autonomia e quiser preencher, a partir do momento que eu fazer o caminho aqui, já pode preencher, que já está valendo. Ele já vai direto para o sistema. Então, a primeira coisa, você vai entrar, que é a primeira forma de ter. Uma forma é a gente encaminhar o link para vocês. A outra forma é você ir na página da prefeitura. Você tem 2 caminhos para chegar lá. Esse banner aqui de baixo, Valinhos em Conselhos, que eu acho mais fácil do que você vir aqui em cima, você clicar nos 3 pontinhos, aí você vai ter que vir por o lado, procurar onde está escrito Conselhos Municipais. Então, eu acho mais difícil. Se quiserem fotografar, mas eu acho esse caminho mais difícil, tá? Mas está aí. E lembro que, até para acrescentar a vocês, esse ícone aqui, tanto lá de baixo, saiu da demanda daquele treinamento que nós tivemos, na época eu ainda não estava no Poder Público, que teve lá no século XXI, o promotor Rodrigo Sanches Garcia, ele solicitou que deveria haver um link que as pessoas acessariam direto aos conselhos municipais. E esse foi o primeiro procedimento. Quando eu voltei à administração pública, nós criamos o link. Então, nós temos aqui conselhos municipais aqui, que eu acho mais difícil, e o mais simples, aqui embaixo, Valinhos em Conselhos, que você clica, você recebe o Linktree, e aí agora é só ser feliz. Ó. Você tem, até fazer um merchan nosso, protocolo da Casa dos Conselhos agora é digital, quem precisar fazer qualquer demanda, quem tiver num DOC, faz via um DOC, tá? Mas quem não tiver, for sociedade civil, tiver dificuldade, só clicar aqui e você acessa o protocolo da casa. Vou pular o censo só para dizer, a agenda da Casa dos Conselhos aberta, consulta pública, quer saber que reuniões nós vamos ter esse mês, o mês que vem, está tudo aqui, aberto. Acesse ao link do boletim, mapeamento terceiro setor, lançamos agora em abril, vai ter início o mapeamento terceiro setor na cidade. A localização da casa, para aqueles que não sabem, Casa dos Conselhos, onde você tem a página lá, que aí seria outra forma, e a novidade, desde a semana passada, acesso ao índice dos conselhos, que você pode fazer no Drive, que aqui se acessa por ano, no Drive, pode baixar se você quiser, ou, vamos lá. Então, lembre, página da Prefeitura, link, banner lá de baixo, você pode acessar por aqui, ó, Casa dos Conselhos, e aí você vai ter escrito aqui, ó, Censo PCD, 2 cliques, mas eu recomendo o outro caminho, que é, logamente, aqui em cima, o censo socioeconômico, clicou aqui, direto, está carregando, direto na página do censo. Aí tem as explicações, temos o telefone, o WhatsApp da casa, e aí ele começa bem simples. Você simplesmente vem aqui, não quero, não sou robô, e enviar. Se a pessoa não quiser responder, pronto. Alguém acessou, não quis responder, nem sei quem é. Alguém acessou e não quis responder. Aí se vem o sim, que é a parte que nos interessa, aí começa a abrir o formulário. Eu vou clicar em algumas coisinhas aqui, não vou responder até o final. Você aceita responder o formulário, tem que estar em sim, porque se tiver em não, vou repetir de novo, não há resposta de formulário. Sim, lembra que mudou bastante. Nome completo, dá para digitar tranquilo no celular também. Essa pessoa não possui, aí você vai continuando o preenchimento, só que daí o que acontece? A pessoa não possui o CPF. Nós não temos a validação única desse formulário. Então, o ideal é que tenha, caso não tenha, fica a motivação para as pessoas solicitarem o CPF, por 2 motivos. Primeiro, porque o futuro, quem já sabe, o futuro do cadastro, de tudo que nós tivermos aqui, e inclusive será o nosso RG, ele será o número do CPF. Quem quiser já pode, inclusive, tirar o novo RG, já com o número do CPF. Então, recomendo que saia. Então, sim, você coloca, é um número validado, se eu colocar qualquer coisa aqui e for pular para o próximo campo, ele vai dar erro. Então, só CPF válidos serão aprovados aqui. A parte delicada desse sistema é só isso. Ele não faz validação campo a campo, só esse campo ele faz. Aí ele pede a data, para a gente ter uma referência de idade. Aí nós vamos ao gênero.
mantivemos o gênero feminino, o gênero masculino, e não quero informar. Eu sei que há todo um critério que pode ser colocado aqui, mas nesse primeiro momento, vamos trabalhar como o censo trabalha também, de uma forma mais restrita. Porque se a gente abrir demais, eu não consigo mais avaliar depois. Aí vem a questão da etnia, da cor, da raça, o estado civil, a questão também se ela é congênita ou foi adquirida. Pessoa com deficiência, se ela possui laudo, alguém me perguntou, se você colocar não, vai para a resposta de baixo já direto. Mas é obrigatório responder se sim ou não. Colocou sim, ela abre uma nova abazinha para você dizer. Aí você pode dizer as 3 coisas que você quiser. Parece estranho, mas você pode. Mas é difícil alguém colocar público e privado e não sei informar. Concordam que foge da lógica, mas há ser humano para tudo, tá? Mas, em princípio, a pessoa pode marcar, ela pode ter um laudo público, e que é da rede de saúde, e pode ter um laudo privado também. Aí ela pode marcar os 2. Se optar, não é obrigatório, a pessoa pode encaminhar o laudo para nós. Por que ficou não obrigatório? Para exatamente facilitar o preenchimento. De repente, a pessoa não tem um laudo ali, mas não sabia que precisava. Então, só que ela não vai poder voltar mais depois. Ela não pode responder um segundo, porque como a validação é por CPF, não volta, é uma única resposta por um único CPF. Aí voltamos aqui à questão da deficiência auditiva. Aí são perguntas que vão simples, está vendo? Auditiva é múltipla escolha, porque você pode não possui, você pode dizer que ela possui no ouvido, possui nos 2, e também pode dizer que ela faz uso de Libras, porque tem pessoas que são com deficiência auditiva e não fazem uso de Libras. Então, aqui a tendência, inclusive, para identificar se há também essa situação. Deficiência física, sim ou não? Qual é o tipo dessa deficiência? Inclusive, você pode ver que tem um não aí, né? Eu não sei ou não, eu não sei informar, não há um grau. Ela tem uma pessoa com deficiência, ela é física, mas não tem um grau. Síndrome de Down, ela ficou com uma informação a mais, pois não? Deixa eu ver aqui, peraí. Espera aí só um pouquinho. Melhorou? Porque depois eu não consegui ter acesso a mais aqui. Onde é que eu parei? Grau, visual, aqui, ó, visual. Aí, isso. Está dando para ver melhor agora? Ficou mais fácil? Muito obrigado. Também a mesma coisa. Não, cegueira, baixa visão, visão monocular. Transtorno do TEA, mesma coisa. Não, sim e não sei informar. Acho difícil quem esteja preenchendo não saber informar, mas para facilitar o preenchimento, a pessoa naquele momento pode não saber, pode ser um primo, um tio, alguém que desconfia de. Acho difícil. Carteira, porque há legislação no município. Pessoa com deficiência tem alguma dificuldade? Aqui, no Google Forms, ele ficaria a pergunta e as coluninhas. Esse sistema ele não faz isso. Então, foi aberto pergunta por pergunta. Ela se comunica? Em que grau que ela comunica? Mas é escolhido apenas um grau desse daqui. Não, nenhuma dificuldade. Sim, com alguma dificuldade. Sim, muita dificuldade. Não consegue de modo algum. Não sei informar também. Realiza cuidados pessoais, interage, faz novos amigos, vai local, festa, reunião, estudo, ler livro, brinca, passeia, ou seja, tudo tem a ver com a interação social da pessoa. Trabalha com dificuldade. Lembra que aqui a pergunta trabalha se ela tem dificuldade no trabalho. Depois vai ter uma outra pergunta lá embaixo, que vai falar a questão de trabalho mesmo. Necessita de ajuda, então tudo isso aqui é para avaliar o grau que a pessoa tem. Depois nós chegamos aqui, aí vai para a questão de formação. Se ela sim, se não, e não sei informar a questão do nível de escolaridade. Aí vem qual o nível de escolaridade que a pessoa tem, qual o bairro, qual o CPF, ou desculpe, qual o CEP. Como o CEP às vezes é uma rua toda, não dá para a gente fazer como elemento único o CEP. Então você poderia lançar, você vai ver que ele não vai fazer validação do CEP. Então se a pessoa vai lançar o CEP errado, a tendência é a gente descobrir pelo bairro, tá? E há detalhes, né? Por que ficou como texto e não uma lista de bairros? Porque, às vezes, a pessoa mora no SECAP, mas, na verdade, mora no Jardim X, que é dentro do SECAP, mas ele chama de SECAP. Então, deixa o autopreenchimento da pessoa. Aí a questão... Deixa eu tirar o CEP aqui. Pronto. A residência onde a pessoa mora, própria, alugada, cedida, tem acesso à internet, quantas pessoas moram,
Porque, lembra, é socioeconômico, então é importante ter essa informação também. Aí aqui ele faz uma outra pergunta, se nesse outro local, além dessa pessoa que está respondendo, existe uma outra pessoa com deficiência. Sim ou não, é só para dizer que existe ou não existe. Não vai acontecer nenhuma atitude aqui de abre um novo formulário. Não, vai preencher o formulário todo, e aí só vai saber que tem mais uma, porque daí a gente vai cruzar, e tivemos, por exemplo, 100 formulários, 20 disseram que tinha mais uma pessoa com deficiência. A gente vai olhar o bairro e vai olhar o CEP, peraí, isso aqui não está aqui, então onde está essa outra pessoa que ela não respondeu? Mas isso é uma parte já do trabalho com os dados, né? Se a pessoa possui algum benefício, foi o que a Cláudia disse, depois mais abaixo também a questão de salário aqui, ó, não quero informar, é um direito dela, mas é ideal que informe se ela possui, até para saber se ela está na rede. Depois, a rede familiar, se ela possui, qual é, ou não quero declarar, é um direito da pessoa. A família da pessoa com deficiência, se ela está no cadastro único, o pessoal precisa dessa informação. Se trabalha atualmente, se você coloca não, ela abre aqui embaixo, ó, não trabalha. Se a pessoa deficiente não trabalha no momento, já trabalhou no passado, gostaria de passar por algum treinamento, então ela abre mais 2 perguntas embaixo. Pois não. Isso, segue sendo o mesmo. Ele não muda, ele não faz pela idade nenhuma validação. Ela não tem esse tipo de processamento nele. Isso. Isso, seria ideal você fazer o preenchimento monitorado. Então, por exemplo, você pode chamar para uma reunião todos os pais, falar, olha, está aqui o censo, vamos responder o censo, aí você pode ir mostrando e a pessoa já vai respondendo. Facilita e fica mais rápido, né? Isso. Independente da idade da pessoa. Aí, se a pessoa viu que pôs não, tem 3 perguntas, está vendo? Se você coloca assim, ele fala daí em qual área que a pessoa trabalhou, e se gostaria de passar por algum treinamento. Aí vai para a pergunta seguinte, que é o grau de importância que as pessoas dão. A mesma coisa aconteceu aqui. Seria as perguntas e as respostas na frente. Como ele não permite isso, então ficou cada uma pergunta. Então lá, ó, qual o grau de importância que você dá? Ajudar na despesa de casa, para você estar trabalhando? Aí você vai pôr muito importante, relevante, sem nenhuma importância. Aí vem sustentar os filhos, ser independente, adquirir experiência, custear. A pessoa com deficiência já fez uso do transporte público? Pode ver que é sim ou não sei informar. Possui o passe, PCD? Também é a mesma coisa. Sim, não sei informar. Faz uso do transporte escolar? A mesma coisa. Pode ver que não cria nenhuma outra aba, nada. Por fim ainda não. Família, pessoa que possui veículo próprio? A mesma coisa. Sim, não sei informar. Pessoa com deficiência em razão, precisa de algum acompanhamento regular? Aí ela vai dizer aqui, mas ela pode escolher apenas uma opção. No caso, você falou da pessoa menor de idade, que, em princípio, a pessoa já deve saber se ela faz algum acompanhamento. Aí, provavelmente, não será não, né? Faz terapia? Sim, não. Aí faz uma pergunta, se tem essa terapia em Valinhos ou não sabe informar. Aí, deixa eu ver. Então aqui ficaria assim, ó. Sim ou não, ela não faz. Ou se ela faz, mas ela deveria fazer, mas não tem em Valinhos. Pessoa com deficiência utiliza algum recurso. Aí aqui fica um pouquinho mais complicado por causa disso aqui, ó. Não, vou para a resposta seguinte. É um texto livre, eu falo das dificuldades, eu falo sobre a questão do bairro, marco aqui não roubou, enviar. Se eu colocar sim, daí ela abre para qual tipo de tecnologia assistiva a pessoa usa. Aí pode marcar, começando aqui em cima, 1 a 1, ou outros, não vai abrir nenhuma nada. Então, se houver a utilização da tecnologia assistiva, aí vai ter que marcar 1 a 1. Eu havia comentado sobre a questão de alterar essa pergunta aqui, mas como foi um posicionamento que o Conselho trouxe com base em outros censos, foi mantida. Mas aí o que nós fizemos? Colocamos aqui em cima, para evitar de ficar esse grande formulário aqui,
Só isso. Não. Então, pronto, já vai direto, cerrou. Sim, aí vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Então, vocês podem ver que ele é bastante simples, intuitivo. Já vou às perguntas, que daí eu saio daqui. Vou ficar aí perto de vocês, fica mais fácil. Então, já chego aí com vocês, espera aí. A questão do caminho até o censo, entenderam? Alguma dúvida? Qualquer coisa pode entrar em contato com o WhatsApp da casa, que lá a gente manda o link para vocês também. Aí eu vou pertinho aí, espera aí. Pode? Quer falar aqui, porque como está gravando... Eu acho que é só legal também compartilhar que foi feita uma comissão. Primeiro, quando teve a lei lá em 2018, foi feita uma comissão de funcionários públicos daqui da Prefeitura, então, de Valinhos, 2 da saúde, 2 da assistência social, e mais 2 pessoas da educação. Eles montaram um grupo de trabalho e eles foram trabalhando em algumas perguntas que deveriam ter nesse questionário. Veio pandemia, se perdeu. E aí, quando nós, pelo Conselho, provocamos, a gente abriu um novo processo administrativo, não lembro agora o ano dele, mas logo na sequência, se eu não me engano, ele é de 2021, pedindo, então, para que fosse retomado esse grupo. E aí foi passado essa incumbência aí para o Ulisses, ele chegando na Casa dos Conselhos, e falou, olha, então podem trabalhar. Então, tivemos um grupo, esse grupo foi procurando outras cidades, outros lugares que têm o censo da pessoa com deficiência. Então, a maioria das questões que estão aqui simplesmente é cópia do estado da Paraíba. Lá já colocaram em prática, deu certo, eles têm todo o diagnóstico, então a gente pegou, vamos copiar de onde já deu certo, né? Pegamos isso, conversamos com essa comissão que já existia, levamos para o Conselho, discutimos, aprovamos, então está validado pelo Conselho essas perguntas. Algumas, a gente fala assim, nossa, né, a parte ali dos recursos, para que saber os recursos? Recentemente, nós tivemos o município dando, não sei os nomes técnicos, mas os óculos, 2 óculos para as crianças. A gente precisa saber qual que é a demanda, tem que estar previsto no orçamento. Tudo que nós estamos falando aqui de levantar dados é para que a gente tenha um dinheiro voltado para essa causa. Hoje, se você olhar no orçamento municipal o que tem dispendido para a pessoa com deficiência, a Teresita até me chamou a atenção outro dia. Eu não sei com qual parâmetro que é, porque daí você vê para um conselho um valor maior, para o outro um menor, e para a causa mesmo você acaba muitas vezes que você não vê nada. Então, a gente tendo números, a gente consegue pleitear o investimento público para a implementação da política pública. Tá? E aí, quando a gente fala de deficiência, são muitas, e aí vão ter nos seus desmembramentos. Então, a gente tentou, dentro desse mapeamento, colocar todas as possíveis, né, possíveis caminhos, todas as possibilidades. Mas é importante também, a gente não vai mudar agora, com o censo rodando, mas é importante a gente ter feedback. Então, o que vocês tiverem de feedback, podem estar mandando para a gente, tanto casos de conselhos, como aí no WhatsApp, para que a gente, quando for fazer um diagnóstico de qual foi esse resultado, a gente possa levar em consideração muitas coisas do que vocês colocaram, tá certo? Da educação que está no conselho é a Adriana, que é lá do Núcleo de Educação Especial. Da saúde nós temos a Silvia, que chegou recentemente, mas a gente já tinha a Sônia conosco. E da assistência, a Val, inclusive a Val fez parte desse grupo que começou, e ela teve toda uma importância nesse tempo que a gente foi, né, definindo aí todos esses questionamentos aí, tá certo? Da CESA foi a Jéssica mesmo, que participou, da PAI a Márcia, tá certo? Tá aberto. Ulisses, te devolvo, você vai conduzindo. A questão é só sobre aquele quesito de terapias, foi uma das últimas questões ali. Se sim, não. Se faz terapia no município, se não faz, se abre um outro campo, onde faz ou não. Só não, se faz ou não faz, verdade, não tem outro... porque, na verdade, ali, como é que ela ficou? Você faz terapia, aí vai estar... onde acho que está escrito lá? Eu não lembro como é que está. Eu posso voltar até lá, mas vocês vão ver. Então vamos ver até, porque qualquer coisa a gente muda esse texto depois. Quer dizer, não muda. Não muda, porque foi definido que seria essa pergunta, deve ter um motivo para isso. Mas vamos lá está lá. Faz ou depende, precisa de terapia. Faz onde? Na parte pública, na parte privada, não sei informar,
ela pode marcar os dois, que eu faço na pública e na privada. É só isso. O local não nos interessa nesse momento. Quer dizer, quando eu falo nós, quem montou a questão do formulário. Até justificando. A gente pensou, para que a gente precisa saber o local que ela faz, a clínica que ela faz? A gente precisa saber se é público ou se é privado, porque se é público, a gente tem que ter uma demanda para isso. Então, a gente está tentando mapear números. Exemplo, até compartilhando a questão da fila de espera para autismo. Então, nós não sabíamos mesmo, né, Teresita, que o município só tinha convênio educação para atender autismo. Não tinha saúde. A gente só ficou sabendo disso porque uma mãe trouxe a demanda. E aí a gente foi buscar a lista de espera, tinha uma lista imensa. Então, hoje a gente tem a PAI atendendo TEA com 130 vagas, temos o Centro de Referência do Autismo atendendo com 60 e temos uma lista de espera de 144. Então, a gente precisa saber se é público, se é privado, porque se é no público, essa pessoa não tem um convênio, a gente tem que ter local para atendimento, a gente tem que ter a previsão orçamentária. Então, foi esse o objetivo, público e privado mesmo. Tá? Saúde. Abriu saúde, tanto da CESA é educação, 100 vagas, aí abriu com a PAI Saúde 130, que era o que a gente não tinha, e aí, em razão da fila tão imensa, cabe 60, que vão abrir mais 60 vagas. Então, agora a gente tem saúde. Isso. E foi uma demanda de uma mãe que tirou o filho da rede municipal e colocou na escola particular. E aí ela não tinha mais atendimento. Eu falo que nós, do Conselho, a gente tem trabalhado, estamos no 4º ano, apagando incêndios. A gente não consegue ir lá e buscar o que tem, o que não tem. É apagando incêndio para todo lado, né? Mas esse mapeamento vai ajudar bastante. Quem mais? Eu tenho, Suelen. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se a pessoa vai fazer essa ficha numa UBS e ela já fez em outro lugar, de repente, na hora que coloca o nome, o CPF, ele já dá essa informação para não dar duplicidade, ou preencher até o final para depois saber que já tem um cadastro? Então, na verdade, quando ela vai preencher o e-mail, na hora que chegar no CPF vai dizer, já na base de dados. Então, aí volta e cancela. Isso. Foi por isso que a gente pensou no CPF. Mas daí não é todo mundo que tem CPF, vai dificultar. Mas se a gente ficasse recebendo, a gente ia colocar os serviços tendo retrabalho, e depois, na hora de cruzar os dados, ia ser muito complicado. A gente ia ficar, e aí, tem o mesmo nome, não tem? Ia ter que ficar comparando. Então, foi por isso que decidiu-se que o CPF seria a melhor forma. Quem mais? Mas como está gravando? Precisa? É só porque está gravando. Ok. Algumas observações que eu gostaria de fazer. Então, meu nome é Viviana, estou na educação em Valinhos há 29 anos, professora há 5 anos e o resto coordenação. Vamos dizer que o sistema hoje, o SED, certo? Os agentes administrativos que estão aqui podem até falar melhor, né? Existem abas lá do cadastro do aluno com várias informações, inclusive sobre saúde do aluno, responsáveis com os contatos desses responsáveis, né? É uma aba e, de vez em quando, vamos dizer assim, eu, coordenadora, recorro lá rapidinho para ver o que tem, para me embasar quando um professor fala, Viviana, esse aluno tem alguma coisa e eu não sei o quê. Acho que coordenadores que estão aqui ouvem também muito isso. Nós, na escola, na educação, temos uma barreira enorme, enorme. Pensa na muralha da China, deve ser um pouquinho mais alto, só, porque daquele tamanho já é. Para conseguir fechar laudo, atendimento, encaminhar, e o encaminhamento não segue. Eu fui de 2 hoje, né? Eu estou com um aluno que eu recebi do 6º ano, que há 3 anos, desde a 3ª série, está encaminhado para uma avaliação na PAI e não consigo. Eu, na educação, não posso lançar ele no sistema, no SED, sem laudo. Então, eu fico lá. Hoje, a Adriana Nini é a professora do NAE que acompanha. Ela tem por base 30 casos numa escola com 70 e poucos alunos, que alguma coisa tem.
e que tem encaminhamento. Está tudo na mão dela. Renovei tudo agora, esse final de semana. Passei para 2024 para ela ter documentado esse encaminhamento atualizado e não conseguimos sair dessa situação. Tá? Oftalmo, a mesma coisa, dentista, a mesma coisa. Nós temos uma demanda enorme na educação para esses serviços. Mas a educação fica limitada por falta de avaliações, atendimento. E também, não vou tirar 30% dessa situação, é as famílias que não acolhem esse encaminhamento e não seguem. Quais fatores? Família trabalha, mãe trabalha, pai trabalha, ninguém tem tempo, aquela coisa que eles encontram sempre um argumento. Na própria negligência, né? O próprio também não quero ver que meu filho tem alguma deficiência, que nós também temos que lidar com isso, né? Então, eu queria saber assim, eu estou vendo o formulário e a aba saúde do aluno está lá, inclusive querendo saber todas as vacinas que o aluno tomou ou não. A demanda para o agente administrativo é enorme. Então, estou aqui com alguns que acredito que vão concordar. Eles não têm pernas para poder, nem dedos para digitar tanto cadastro, né? Então, realmente, lá, eu já teria muitas informações e eles não têm. Então, eu estou vendo uma outra demanda necessária para um censo, né, que, porém, na escola, nós temos uma limitação enorme por falta dessas avaliações não se aproximarem dos alunos. Porque, como eu disse aqui, né, comentei, na escola essa criança não falta. Esse aluno não deixa de ir. Ele está lá todo dia para quem quiser ir lá e confirmar a situação. E nós temos o nosso trabalho de professor para fazer também. Nós temos que fazer eles saírem desse nível para uma aprendizagem para esse, desse para esse. Ficamos super apertados quando esse aluno necessita de cuidados físicos. Aí você pode ver que tem coordenador, diretor que surta, pedindo alguém para cuidar dessa criança que não tem quem dá comida, quem dá banho. Então, a gente põe em prioridade esses casos e outros casos, visão, audição, a gente fica lá patinando com o aluno indo, fecha os olhos para enxergar você vindo no corredor e nós não conseguimos oftalmo, entendeu? Entendi. Então, eu preciso, é uma observação que eu queria colocar. Não, gostaria de estar participando do conselho, tá? Porque eu acho que é no conselho mesmo que a gente leva essas questões, né? O que eu vejo na prática, todo esse sistema, eu esqueci seu nome, me perdoa. Viviana. Viviana. Todo esse sistema, ele é da educação. Então, quem é da assistência social não tem acesso, quem é da saúde não tem acesso. Então, a primeira crítica que eu faço fora da prefeitura, porque eu não sou da prefeitura de Valinhos, é que as secretarias não se falam, né? Então, a gente tem uma lei municipal de 2015 que é instituindo, criando por lei, a coordenadoria da pessoa com deficiência. E aí a gente teve diversos governos, não estou apontando um só, porque é desde 2015, e ninguém colocou em prática essa coordenadoria da pessoa com deficiência. Então, se nós tivéssemos uma coordenadoria, uma diretoria, enfim, a gente ia conseguir ter um agente público linkando todas as secretarias para que se falassem. A gente não tem. Então, de novo, a gente fica, enquanto conselho, que não tem esse poder e nem acessa essas informações, apagando incêndio. Então, a gente foi visitar as salas de recursos de muitas escolas, e aí eu estava andando, vinha uma professora e contava alguma coisa que era dentro da realidade dela. Eu pedi para essa mãe no conselho, aí eu ia na outra, e de uma forma escondida mesmo, porque se falar alguma coisa, tem toda aquela questão de ser perseguida, e isso e aquilo. É muito triste. E as pessoas ficam sem informações. Elas não recebem informação de onde ela vai buscar o direito dela, né? Então, a gente teve um caso prático, que foi realmente essa questão da educação, que estava precisando de um exame, uma criança que a professora percebeu que ela tinha algum problema de audição, ou possivelmente um autismo, alguma coisa. Encaminhou. Aí foi para a rede, o pediatra pediu um monte de exame, e um dos exames era, então, para fazer uma audiometria. Entrou na fila e lá ficou na fila. Ficou na fila. E aí a professora estava angustiada, porque essa menina estava cada vez mais isolada dentro da sala de aula. E a professora falou, olha, você tem que procurar alguma ajuda,
porque você não procura o conselho. E aí essa mãe chegou até o conselho. A menina, de fato, gente, ela já era quase surda. Então, não é que ela estava sozinha porque ela queria, porque ela não conseguia ouvir nada. Nada. Então, ela ficava lendo sozinha, mas é porque da onde ela estava buscando conhecimento, porque ela não ouvia. Né? Então, são situações... A professora até chorou, porque foram anos colocando aí no sistema e ninguém fazendo nada para depois descobrir isso. Então, existem, sim, muitas situações. O fato da gente ter aqueles 2 campos abertos no final do censo, eu acho que vai ajudar muito. Compartilhando, eu já vi um resultado da ACESA, e acho que é isso que está na minha mão. E lá no final coloca, olha, é um absurdo a gente ter que parar do outro lado da pista, não tem faixa de pedestre, o acesso, o ônibus não chega, se for uma criança que utiliza a cadeira de rodas, não dá para chegar até a ACESA. Então, aquele espaço aberto vai ser um momento que a gente vai conseguir ter muito desses relatos. Então, olha, eu tenho uma hipótese diagnóstica. O que a educação nos passou é que, ainda que seja uma hipótese diagnóstica, estão encaminhando para a ACESA ou a PAI. Estou vendendo o que eu comprei. Tá? De qualquer forma, o Conselho já encaminhou toda essa questão da saúde para o Ministério Público. Já tem um inquérito em andamento, que é toda essa questão que a gente sabe, que é a professor, a questão de cuidador, a questão de estar já encaminhando ou não, das salas de recurso. Então, enquanto presidente do Conselho, eu vejo que a educação tem se esforçado e vejo que tem melhoria, mas tem muito o que fazer ainda, muito o que fazer. O Conselho, não é que ele tira do colo dele, mas ele tem que levar para quem resolve. Então, a gente já mandou para o Ministério Público. O inquérito está andando. Está andando. Infelizmente, a gente teve mudança da promotoria, as meninas da assistência acompanham mais de perto. Isso atrapalha, porque são inquéritos que, né, a gente está angustiada, a gente quer respostas logo. Né? E toda essa parte da saúde, a gente não fica, muitas vezes, sabendo, e a gente precisa cobrar do outro lado, que é a saúde. Então, o pouco que vem, muitas vezes, vem pela PAI, vem pela CES. Exemplo, a gente está com um menino lá na PAI, ele tem autismo, ele é cego e ele é surdo. A PAI está atendendo autismo. A surdez dele, disseram, não sou médica, que não tem que ter acompanhamento. E a parte, pelo fato dele ser cego, que a bengala dele é a mãe, ele não aceita nem usar a bengala, e ele vai fazer 18 anos, a Provisão está atendendo por mera liberalidade, porque a gente não tem um convênio. Agora, uma cidade de quase 130 mil habitantes, com o poder aquisitivo que nós temos, um munícipe sendo atendido por caridade e os outros que não estão sendo atendidos. Então, vocês que estão ali na escola, muitas vezes vai ter esse conhecimento. Por isso que eu vejo que é muito importante que participem efetivamente do censo, porque a gente vai conseguir ouvir essas famílias, porque hoje a gente não consegue, é tudo muito... Eu peço o relatório de quantas pessoas com deficiência tem na rede municipal. Eu recebo o relatório ali em PDF, escola, série, deficiência. Eu não tenho mais nada, que tem quase 500. Pode ser que tenha muito mais. Na creche mesmo, na creche a gente não tinha mais, porque tinha uma fono que acompanhava, ela saiu. Era fono? Acho que era fono. Não estava tendo mais. Agora a gente está tendo. Silvia também está aqui, não me deixa mentir. Uma menininha de 2 anos chegou na creche, a professora falou, tem alguma coisa, vamos encaminhar então para a PAI. Possivelmente seja uma... E agora, deixa eu lembrar. A Séfora que me encaminhou. A filha da Bruna, qual que é a deficiência dela? Bruna. A Mari. Me fugiu o nome, gente. Mas, assim, uma deficiência que é fácil, não é difícil. Não lembro agora. Nossa, fugiu completamente. Paralisia cerebral. Que não é uma coisa difícil. A menininha veio de outra cidade, chegou aqui com 2 anos, estava fazendo fisioterapia lá, e a escola falou alguma coisa. E aí foi para passar lá por médico, na PAI, e verificar. Então, eu vejo que hoje o trabalho das escolas é essencial. Essencial.
E quando a gente pega, principalmente o TEA, que tem aquela idade que vai fazer com que o desenvolvimento seja essencial, que são as intervenções precoces, e aí é importante, gente, a gente já tem um protocolo do Estado de São Paulo que ele fala de intervenções precoces. A gente não está falando em fechar laudo, a gente está falando em começar as intervenções. A gente vê isso dentro do nosso município? Não. Então, a gente precisa avançar para que a gente tenha isso. A gente precisa que tenha essas intervenções. Dentro da lei federal, quem deveria estar atendendo é o CAPS infantil. E aí a gente sabe que o nosso CAPS infantil ele não está composto como deveria estar nos termos da lei federal. É um outro ponto. Mas não é porque ele não está composto nos termos da lei federal e não está atendendo que a gente vai fechar os olhos e vai deixar por isso mesmo. Né? E como vocês que estão na rede ali, na educação, que estão no dia a dia com essas crianças, com essas famílias, vocês que vão sentir muito mais. Então, essa é a importância de a gente incentivar a estar, assim, preenchendo. Onde pergunta se tem laudo, vai colocar não, é até interessante essa pergunta, essa colocação, para que lá embaixo a gente coloca, está em análise, está aguardando encaminhamento, mas há uma suspeita, para a gente conseguir, de fato, ir mapeando tudo isso. Para as crianças que não apresentam laudo, nós não temos um apoio. Nós só temos apoio para as crianças que têm o laudo. E isso é bem complicado, porque demora assim, anos esse trâmite, né? E a professora sofre na sala de aula, mas a gente não vem um cuidador, não vem ninguém. Hoje, com esse tempo na coordenação, hoje eu falo assim que vai fazer uns 2, 3 anos que o NAEE, que é o Núcleo de Atendimento à Educação Especial, nos ajuda, porque a gente pode, no Zap, já conversar com eles e pedir socorro. A gente tem, vamos dizer assim, orientações deles, temos, tá? Podemos até não concordar ou não, mas vemos que tem uma limitação e que eles estão buscando, né? Estão buscando também. Que nem passou para nós, na última reunião, que hoje temos 171 ou 177 casos de laudos que têm assistência e não temos estagiárias. E eles não conseguem contratar estagiárias. Não é só o salário. Não é. Então, até ia sugerir que a Adriana Nini é a ponte, né, com a Secretaria de Educação, mas a Sandra Perlato é a chefe, e eu acho que seria bom o Conselho se aproximar para ver como que eles estão encaminhando, a Sandra, a Sandra Perlato. A Sandra eu tenho contato direto, ela está bem envolvida. É que a Adriana está na nossa reunião todo mês. Isso. Mas a Adriana ela tem portas assim, ela deixa as portas bem abertas para nós. Mas algumas coisas, na minha opinião, não batem. E, por exemplo, voltando assim, eu acho que na saúde, né, nessa equipe, nessa rede multidisciplinar, que vai intervir ou vai laudar, é essa equipe que está pouco, eu acho. Entendeu? Porque teve uma mãe que procurou o conselho, uma mãe de um aluno meu do Infantil 1, que procurou o conselho municipal pedindo que a escola não tinha ninguém para cuidar do filho dela. Então, eu vi nesse momento... Não, no Capivari, zona rural. E essa mãe, ano passado, apareceu no conselho, e a sorte que a Nini percebeu, mas também o conselho deu razão para uma coisa que a própria escola já não estava encaminhando. Então, temos que ter um pouquinho de atenção a isso. O menino dela não precisava de cuidador. Mesmo que ele tenha alguma necessidade, ele estava muito bem e se encaminhando. Aí foi o papel da família querer que o filho... Então, precisa ter o equilíbrio, né? Até, Viviana, eu sou mestre em educação e eu sou extremamente a favor da autonomia do professor de sala de aula. E se eu atendo, eu deixo bem claro, não só como mestre em educação, mas como advogada, que a lei ela não é taxativa. A lei não está dizendo que todos devem ter. E, a partir do momento que eu coloco um profissional de apoio, eu estou, por muitas vezes, tirando essa criança desenvolver a sua autonomia. E ela não vai ser uma pessoa adulta que não dependa da família dela. Foi por isso que eu questionei
que teve que aparecer um cuidador lá do nada. A gente teve um do Jardim do Lago. Do Jardim do Lago era um nível de apoio 3, não oralizado. E isso. Então, por isso que eu falo, que precisava. No caso, acho que a saúde, né, essa equipe, essa equipe que faz essa avaliação, que faz essa intervenção que vocês estão falando, essa equipe que precisa existir. Teve também um tempo na administração do professor Zeno, que eu não vou me lembrar exatamente quando, que nós estávamos com uma demanda imensa, né, de laudos, e eu lembro que a educação financiou, rapidamente avaliações. Foi uma época que, inclusive, vários laudos foi possível dar andamento, né, em alguns casos, né? Então, eu acredito que para a saúde está difícil. Entendeu? Seguir a fila, seguir a lista de espera. Eu acredito que precisaria mais profissionais e voltados para a educação, né? Nesse ano, a gente também começou a contar com 3 ou 4 psicólogos na educação para pedir ajuda também a eles de orientação e intervenção com as equipes nas escolas. Não para olhar o aluno, mas para nos orientar como olhar, né? Então, estou vendo que a educação está caminhando, mas muito pouco da demanda que a gente tem. Me incomoda a gente pensar que a prefeitura é um todo e, novamente, não se falarem, né? O que o conselho tem é a fila para atendimento ao autismo. É só isso. Todas essas filas de espera para exame e tal, a gente não tem essa demanda e a gente não tem nem condição de ir atrás dessa demanda, porque a gente está trabalhando apagando incêndio. Qualquer demanda que chega para o conselho, a gente faz em forma de ofício, pedindo para que a secretaria competente esclareça aquela situação. Tá? Então, exemplo, quando vem uma família falando que o filho precisa de profissional de apoio, a gente faz um ofício endereçado para a Sandra vai responder. A Sandra respondendo, a gente dá esse feedback para a família e orienta que, se a família entende que precisa, que tem recomendação médica, ela procure, então, um advogado particular, se tem condição de pagar, ou a OAB, para que tenha a nomeação de um advogado gratuito do Estado, que eles fazem uma análise na renda, e um dos pontos que é diferente para qualquer outra pessoa que não tem deficiência é que são de 4 salários mínimos a composição familiar, não de 3. Então, muitos acabam conseguindo por lá, né? Mas nós, enquanto conselho, a gente não determina que tem que ter um profissional de apoio ou não. Eu faço um trabalho pedagógico, se eu estou atendendo essas famílias, com a minha experiência fora do conselho, enquanto professora, que acho que ninguém tem que se meter na minha sala de aula. Mas, se a pessoa tem uma recomendação médica, ela entende, ela vai procurar o direito dela e a gente também está ali para instruir. Tá? Então, o conselho não manda ninguém colocar profissional de apoio ou não, a gente só orienta no que está na lei. E eu acho que é um ponto bem importante, porque a gente acaba ouvindo muitas pessoas falando, não, mas tem direito, está na lei. A lei não está dizendo que todos têm que ter, está dizendo que, se for necessário. E aí eu gosto de falar bem isso. Falando em empresa, né? Qual é o objeto social da escola? É entregar a educação, não é? É o aprendizado. Para aquela criança específica aprender, ela precisa ter um profissional de apoio do lado dela? Ah, essa precisa. Não, essa não precisa. Eu tenho que entregar a minha finalidade. E aí, quando a gente pega todas as outras perguntas aqui, você depende de alguém para fazer suas atividades diárias? Com quem que você mora? Qual que é a renda familiar? Porque hoje o que a gente tem visto na prática é que tem muitas pessoas com deficiência que, se a família morrer, o que será? Volta para o município. Então, se o município não criar condições de serem autônomos em todo sentido, de cuidados diários, de renda, volta para o município. E hoje a gente já tem alguns casos na PAI, né, Andréia? A gente já tem. Eles já estão bem preocupados em ter como se fosse um centro-dia, para que as pessoas, os pais estão muito velhinhos, não têm mais condição de cuidar, para que fiquem na PAI durante o dia todo, e até alguns para que passem a morar lá. Dentro da assistência, a proposta de trabalho, ele não é a nomenclatura centro-dia, mas é uma unidade referenciada. Isso já existe. Hoje, são 180 vagas, e nós temos em torno de 140 pessoas frequentando. Então, é uma realidade, né?
É uma realidade e a gente volta o quanto que o pessoal da educação é importante nesse sentido, né? Então, por isso que vocês têm que ser firmes mesmo, que se a gente não criar essa autonomia, não vai sair do município, a gente vai ficar aqui, ó. É isso aí, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Na verdade, até porque uma ideia era simples, rápido, depois essa questão fica evidente que há uma necessidade de começar a ouvir mais a rede, no sentido de efetivamente construir a rede de proteção, com mais reuniões, talvez em áreas específicas. O Conselho já vem fazendo um trabalho muito forte. Lembrando que esse aqui é o segundo mandato como presidente da Cláudia. Sorte que alguém da área da educação, tem o pessoal também que é da área da saúde, da assistência. Então, o Conselho está andando muito bem. Mas, daqui... Eu termino meu mandato em janeiro, eu não posso mais. Então, eu preciso de pessoas comprometidas. Exatamente. Então, já tem que começar a pensar, a partir de outubro ali, pessoas para o Conselho que queiram, engajem. Mas a ideia aqui é a seguinte, autolançamento. Essa é a ideia do nosso censo. Não é para funcionário fazer. Se quiser auxiliar e tiver tempo, maravilha. Viu que nós fizemos o censo, percebemos que a saúde e a assistência conseguiu caminhar bem. Por que a educação não caminhou? Aí, de repente, o pessoal do Conselho vai até lá e vai saber. Não caminhou por causa disto. Não há o autolançamento, as pessoas não conseguem, não há tempo. Eu consigo marcar uma reunião de pais e falar só com os pais PCD e falar, está aqui, vamos pegar 15 minutinhos aqui para a gente conversar um pouquinho e 4 minutinhos para a gente lançar ali. E a ideia é ultrapassar o 509 e chegar pelo menos alguma coisa próxima do que o censo traria. Se diz que em Valinhos tem 9 mil, 8 mil, que nós chegamos a um valor próximo disso. Tá bom? E eu estou enrolando um pouco, porque alguém tem que assinar a lista de presença antes de ir embora. Qual que é a data final para esse preenchimento? Igualzinho o censo da Paraíba. Já faz um ano e meio, né? A gente pretende fazer o primeiro corte em julho, mas vai depender do número de formulários preenchidos. Até aproveitando compartilhar, eu acho que teve alguém que falou da dificuldade de ter braços mesmo, às vezes, para ajudar essas famílias no preenchimento. Tanto a CESA como a PAI já sinalizaram que vão trabalhar com mutirão. Então, elas vão marcar mutirão tipo num sábado, e aí no Conselho a gente vai se colocar à disposição para estar ajudando. E também já conseguimos com a FEAV. A FEAV tem um grupo de alunos que eles precisam fazer trabalhos voluntários para contar como ponto para prestar faculdade fora do país. Chique essa molecada, né? Enfim, então a gente tem também esse grupo de voluntários, mão de obra, e a gente pode marcar nas escolas também, se vocês acharem essa necessidade. Tá? A minha pergunta é sobre como que vai se dar essa divulgação também na mídia, a fim de que tenha até a própria autonomia do munícipe, sabendo que não é tão dificultoso o acesso para ele mesmo fazer esse censo, fazer esse preenchimento ele mesmo, né? Como que vai se dar essa informação para o próprio munícipe através das mídias, para que ele consiga também ter essa informação de que estamos, né, buscando esse censo, enfim, e ele consiga fazer sem precisar procurar qualquer outro departamento, enfim, que ele mesmo, da casa dele, consiga fazer o preenchimento. O que foi nos passado pela prefeitura, o Conselho não tem dinheiro, então a gente não consegue fazer nada, né, para variar. Então, a gente pede, claro, para a prefeitura. O que o secretário Lopes nos passou é que vai ter panfletos para colar nas escolas, nas UBS, CRAS, todo lugar. Vão colocar também nos ônibus, vão fazer vídeos, vai ter tipo um virtual para a gente espalhar pelo WhatsApp. Então, eles vão trabalhar. A gente está fazendo esse lançamento e agora eles vão trabalhar para estar devolvendo aí esse material de divulgação. Isso, a pergunta foi se não precisa se deslocar, porque ela não falou no microfone. A divulgação de forma que o munícipe saiba que ele não precisa se deslocar ou procurar algum dos pontos para fazer esse cadastro. Pode fazer sozinho. Sim. Isso. Vai ter sim. Até esse formulário, ele iniciou de uma outra forma. E aí nós tivemos o censo itinerante. Então, foi feito o censo itinerante lá na CESA, na APAI, e a gente tentou nas escolas, mas foi uma desinformação total. Não sei se alguém está aqui, que era para ter sido feito na escola. Eu sei que foi a equipe da prefeitura lá, mas a direção não tinha divulgado para os pais e não deu certo. Tá? Não, nas escolas também.
Nossa, foi a Adriana que organizou, a Sandra ficou brava que não deu certo, enfim. Mas a gente conseguiu. Então, ele estava muito difícil, o layout dele antes. Essas famílias não conseguiam preencher pelo celular, que hoje em dia a maioria tenta pelo celular. A Jéssica acompanhou, demorou acho que quase 20 minutos, né, Jéssica? A Jéssica mesmo assim, ela não entendia onde tinha que clicar, o que tinha que fazer. A Andréia também acompanhou com família, então foi muito demorado. E eles chegaram, enquanto prefeitura, amarrando com o cartão cidadão da pessoa com deficiência. Então, nós, enquanto conselho, a gente não quer amarrar com o cartão, porque daí demora demais. Então, nosso objetivo é a gente ter um mapeamento para que a gente possa trabalhar com políticas públicas. Então, isso que é o que a gente precisa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que aí vocês, enquanto funcionários públicos, pode ser que vão pedir para vocês amarrarem com o cartão cidadão da pessoa com deficiência. Não é o pedido do conselho. Tá? Então, o pedido do conselho é que chegue informação, então, às vezes, no caderno mesmo, vocês já sabem, né, as crianças ali que têm deficiência ou que têm uma hipótese diagnóstica ali, colocar no caderno um recadinho, pedindo para que preencha, ou, se a gente tiver tudo impresso, colocar, sabe, o impresso. Vamos contar com vocês lá da secretaria. Tem QR Code para o formulário, para a gente divulgar pelo WhatsApp, por exemplo? Então, vamos lá. Independente ali da gestão, aí eu falo como Casa dos Conselhos, eu vou montar uma arte, nós vamos colocar o QR Code, vai colocar o link também, e aí vai ser enviado. Peço que daí qualquer coisa vocês façam um oi ali na Casa dos Conselhos, no WhatsApp da casa, a gente envia. Essa conversa nossa que vai ficar gravada, disponibilizada no YouTube também, e depois, conforme for necessidade, se houver necessidade, sem ser o que a área de comunicação vai fazer. É quando a gente monta um videozinho institucionalzinho, simples, dizendo, olha, você entra aqui, você clica, isso vai ser só imagem, tá? E, ao final, você vai ter o QR Code para facilitar. E a ideia é exatamente isso. Saindo daqui, como já está ativo, qualquer coisa vocês entrem lá, dá para copiar o link, ou então manda um oi na casa, pega o link, já sai distribuindo. Já sai jogando. Se houver dificuldade, qualquer situação, eu quero marcar um ambiente controlado para isso, quero fazer um mutirão, tudo bem. Mas se não, é sair daqui, a hora que chegar hoje, no final do dia, que eu sentar em casa, eu vou olhar ali e falar, opa, já tive 20. Quantos foram de dezembro até agora? 53. Se eu tiver... Com o link, o QR Code, que, no caso, as escolas que já têm esse hábito de comunicação, facilitaria, né? As famílias já vão adiantando e respondendo, porque também é importante que elas, né, que a gente seja fiel às respostas da família, né? E ele pode compartilhar com o e-mail, com algum e-mail presente na escola, que não é o oficial, né, o valinhos.sp, lá não precisa ser esse, pode ser um outro e-mail que a escola já tenha, e ele compartilha as respostas. Nós vamos acompanhando, inclusive, quem está respondendo já, quantos alunos, de que série que a gente tem que dar uma incentivada, que os pais não estão respondendo, né? Se ele compartilhar, a gente consegue também colaborar com acelerando esse processo aí que é importante, né? Perfeito. Pessoal, eu acho que é uma mensagem, né? Estejam todo mundo extremamente livres para mandar feedback, críticas, sugestões, o que vocês quiserem. Todos nós fazemos parte desse processo, então a gente precisa realmente da ajuda de vocês. Não fiquem acanhados, tá? O Ulisses deixou o número dele, mas vocês podem pedir o meu número também. Tranquilo. A gente vai se falando, quero te ligar, quero dar sugestões. Fique à vontade. A gente leva isso para as reuniões do conselho para a gente colocar em prática, tá certo? Esse censo já começa sendo mais simples porque ele tem um formulário. Então, lá na época, nós fizemos 3 meses, com urnas, formulário impresso, preenchido à mão, colocado em urna em todos os supermercados da cidade, fez uma campanha através da conta da CPFL, e mesmo assim, na época, conseguiu 509. Era para ser montado um sistema na época que ia fazer essa compilação de dados. Não teve. A Casa dos Conselhos, com a equipe que eu tinha lá, fomos ao Excel e lançamos formulário por formulário, passamos 30 dias fazendo isso, só para vocês terem ideia. Hoje é a enorme diferença. Lançou, preencheu, cliquei, já sei. Então, só isso vai ser uma vantagem. Daqui, se a gente já sair multiplicando, por exemplo, assistência, um CRAS tem 10 pessoas com deficiência, um outro tem 10. Vai se somando, já são 150 pessoas. Na área da saúde,
Você tem lá 13 UBS, vamos imaginar que tem 20 pessoas em cada UBS. Já chegou a informação, elas já preencheram, elas estão falando quase 200, já chegou a 300. A educação, e assim a gente vai indo. E aquele que fala, eu tenho um amigo que mora em Valinhos, porque o censo é de Valinhos, então não adianta quem não... A pessoa pode fazer uso aqui, mas ele não mora em Valinhos. E o censo não, o censo é da cidade. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Logicamente, que a gente vai conseguir identificar isso se a pessoa entrar no censo, começar a preencher, ela põe o CEP, ela põe o CEP de Campinas. Então, vai dar para filtrar. Então, dá para vocês entenderem que ficou muito mais fácil, muito mais facilitado, e o resultado é imediato. Sim. Não tem mais que esperar mais nada. Simplesmente clicou, saiu o resultado. E depois, ela falou em julho, é isso? Junho. Em julho, a gente faz o primeiro recorte. Isso. Em julho, a gente faz o primeiro recorte. Chama vocês novamente para vir aqui, apresenta, fala, funcionou, não funcionou, nós tivemos tanto, deu certo. Olha o perfil de 3 meses? 3 meses, 4 meses? Perfil de Valinhos em 4 meses. Coisa que não tínhamos antes. E, por exemplo, vai aparecer lá 500 respostas, vamos imaginar que sejam poucas. 500 respostas, 300 não tem laudo. Mas tem pessoas de deficiência, mas não tem laudo? Aí vem a pergunta, por que não tem laudo? Aí a gente vai tentar identificar isso. É porque a rede não funciona, porque precisa contratar mais funcionário, e assim a gente vai indo. Construindo, através daí, a política pública. Sim. Quem é da saúde aqui? Vocês da saúde. Vocês sabem quantas pessoas vocês atendem com deficiência no município? Não tem, não sabem. Então, a única secretaria que tem algum sistema com números é a educação. Todas as demais não têm, inclusive a assistência. Então, veja que a gente vai partir de alguma coisa, que hoje a gente não tem nada. A gente vai partir de algo, tá? Sabemos a partir da carteirinha do autismo, que não tem 100. Aí, olha como não bate, né? A gente tem 140 esperando em fila de atendimento, a gente tem 130 num lugar, mais 60 no outro, e a gente tem só 100 carteirinhas. As coisas não batem. Então, de fato, a gente precisa partir de algum caminho aí, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí bons resultados, certo? Todo mundo aí, vamos apoiar? Todo mundo de acordo? Então, gente, muitíssimo obrigada. Desculpa tomar tanto tempo de vocês. E sintam-se à vontade para fazer contato conosco e a gente construir juntos, realmente, tudo isso aí para a pessoa com deficiência, tá bom? Obrigada. É isso aí. Quem não assinou a lista, só esperar um pouquinho, só falta o finalzinho lista, aqui. Quem não assinou, a lista tá ali. E muito obrigado. Precisando, 3859-9191. E bora disparar.